Salve meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Já vou pedir para você começar deixando o like, fazendo a inscrição aqui e ativando as notificações para receber os conteúdos que eu posto aqui diariamente. Vamos conversar sério. A sua redação está um lixo, né? É isso aí, você fala, cara, minha redação está um lixo, eu não sei o que fazer. Eu escrevo, parece que no momento que eu estava escrevendo eu tive um tilt mental e só saiu porcaria. Vou entregar essa redação, parece que, sei lá, eu escrevi em outra língua, a nota vem baixa, eu não sei o que fazer. Então vamos lá. O que eu vou ensinar neste vídeo é como tirar o lixo da redação, tá? Eu vou falar sobre redação, falar sobre algumas técnicazinhas aqui de escrita. Lembrando que se você quiser técnica aprofundada de escrita, técnica aprofundada de redação, com temas comentados e tudo mais, você precisa fazer o meu curso, que é o Redação Sem Drama. Nele você tem todas as técnicas de redação para concurso, para o Enem, com temas comentados por especialistas, beleza? Vamos lá então. A ideia aqui é você pensar justamente isso, ó. Como tirar o lixo do texto, beleza? Como tirar o lixo do texto. O que eu quero dizer com tirar o lixo, cara? É você aprender que a redação tem que ser sempre uma espécie de bate-bola entre você, o tema e o corretor, tá? Você não escreve a redação para si. Você não está escrevendo um texto para o seu diário. Você escreve a redação para ser corrigida. Então você sempre vai visualizar a correção. Sempre vai vislumbrar o corretor do texto. Não adianta você escrever pensando, cara, vou colocar minhas ideias aqui porque elas são muito boas e babá, que isso não funciona, irmão. Não dá certo. Não faz sentido, tá? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pensar em como agradar ao corretor do texto e dialogar com o tema de modo que o seu texto fique bem escrito. Então vamos partir aqui do básico. Quando você tiver que escrever uma redação, a primeira coisa que você vai olhar é justamente para a nossa tríade, que é tema, assunto e proposta, certo? Eu falo que isso aqui é o escopo da sua redação. Você vai olhar para a nossa tríade do texto. Tema, assunto e proposta. Muita gente nem faz a diferenciação entre isso. Eu faço questão de diferenciar, porque para mim isso aqui é extremamente importante. Começando pelo básico. O que é o tema? O tema é o tópico mais abrangente, é o tópico mais amplo, e você precisa aprender a circunscrever as propostas dentro dos temas. Por exemplo, você está escrevendo ali uma redação cuja proposta tem a ver com a imigração de pessoas para países europeus. Beleza? Então, estamos falando aqui de imigração de pessoas para países europeus. Cara, isso tem a ver com o quê? Qual é o tema mais amplo aqui? Nós não estamos falando de direito de locomoção, direito à nacionalidade e, no fim das contas, estamos falando de direitos sociais dos seres humanos? Justamente isso. Estamos falando de direitos sociais. Então, meu querido, quando a gente vai pensar numa forma de escrever da redação, eu penso que opa, eu vou bater numa tecla que tem a ver com direitos sociais. Então você já puxa tudo que você sabe sobre isso. Falou sobre despejo incorreto de lixo em vias rurais. Tá falando de meio ambiente, cara. Preservação do meio ambiente. Você tem que saber voltar para o tema. Porque quando você faz isso, você consegue estabelecer as conexões com as citações que você vai querer fazer, com os autores que você vai querer puxar, ou mesmo o desdobramento do assunto. Quando a gente pensa em assunto, o assunto é um recorte, tá? É um recorte do tema, beleza? Então, direitos sociais, recortei, nacionalidade, beleza? Ou migração. E aí, quando eu penso na proposta, a proposta é sempre uma aplicação do tema. Tranquilo?
uma aplicação do tema. Quando você estiver escrevendo, a maior preocupação que você tem que ter, criatura, é deixar o seu texto nisso aqui, ó, na proposta. É por isso que você tem que fazer menção à proposta, tá? Para o corretor começar a ler o seu texto e saber do que você está falando. Então aqui vai a primeira dica. A primeira dica é a proposta deve ser retomada na introdução do texto. Há muito tempo era comum que os professores de redação ensinassem uma introdução genérica, certo? Que não falava sobre qualquer coisa. Era uma espécie de texto vago que deixava o indivíduo livre para escrever sobre qualquer assunto. Só que isso é errado. Por quê? Porque você deve, desde o início do seu processo, falar sobre a proposta da redação. Então, ó, é aquele trabalho, tá, incansável, né, de você retomar a proposta e especificar para onde você vai. Pablão, eu nem sei como fazer isso, então eu vou te ensinar. Suponha que você precise retomar a proposta dentro da introdução de um texto. E a proposta é a seguinte: a superpopulação carcerária e seus efeitos na ressocialização dos apenados, tá? Então, vamos fazer o seguinte: começar a nossa redação já batendo na proposta, tá? Então, olha só. Começa assim, ó. Muito se discute a respeito, ó, até agora eu não falei da proposta. Isso aqui é um esqueletão de texto para você começar a redação. Agora eu vou jogar a proposta. Muito se discute a respeito da superlotação dos presídios e seus efeitos. Agora eu vou jogar uma opinião minha. Como é que eu jogo uma opinião minha sem escrever eu acho que, eu penso que? Meu, enfia um adjetivo ali, cara. É por isso que você estuda português, pra você saber usar os adjetivos. Qual adjetivo eu posso utilizar para dizer que eu acho que a superlotação tem efeitos ruins? Vamos pensar num adjetivo? E seus efeitos ruins. Beleza, mas não é tão impactante. Seus efeitos terríveis. Né, assim, não foi tão grande coisa. E seus efeitos permanentes. Não, ainda não é uma coisa que diga que é ruim. Vamos pensar naquele adjetivo que você olha e fala, cara, isso é negativo, hein? Que tal o adjetivo nefastos? Olha só, e seus efeitos nefastos na ressocialização dos apenados. Nossa senhora! Aqui eu mostrei para você que você já joga a proposta no início, cara. No início do seu texto. Essa aqui foi a primeira frase. E perceba, coloquei muito se discute a respeito e aí eu coloco qualquer proposta. Agora o que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar essa proposta solta. Eu tenho que engatar a proposta no resto da minha introdução. Então, o que eu vou fazer aqui? Depois desse pontinho final, eu vou emendar uma frase que me possibilite mostrar para onde vai o meu texto, mais ou menos orientando a minha tese ou a minha argumentação. Então, se você pegar aqui, ó, muito se discute a respeito da superlotação dos presídios e seus efeitos nefastos na ressocialização dos apenados. Eu tenho aqui duas opções
Para você que está me assistindo, vou mostrar que essa técnica redacional é versátil para qualquer um, tá? Olha só, se eu estiver escrevendo uma redação para o Enem, eu sei que o corretor do Enem gosta de que eu mostre vasto vocabulário, vastas referências intertextuais. Então eu já jogaria aqui uma citação, certo? Colocaria aqui uma citação associada ao tema, beleza? Vamos imaginar que eu estivesse escrevendo para o Enem, eu colocaria aqui, ó. Muito se discute a respeito da superlotação dos presídios e seus efeitos nefastos na socialização dos apenados. De acordo com, aí coloco lá um Michel Foucault, por exemplo, né? De acordo com Foucault, em seu livro Vigiar e Punir, e aí eu coloco a citação que mais caberia aqui para, né, encerrar essa minha introdução. Eu poderia citar também qualquer outro autor, um sociólogo como o Bourdieu, eu poderia citar até mesmo um escritor da literatura, né? Vamos colocar ali alguém que ficou preso durante algum tempo, Rubem Fonseca, ou poderia citar um Graciliano Ramos. Pablo, mas eu não estou escrevendo redação do Enem, estou escrevendo uma redação para concurso público. Beleza, então o que você faz? Você prossegue o teu raciocínio aqui, certo? E aí você mostra, por exemplo, como é que você vai continuar. Você fala assim, ó, os seus efeitos nefastos na ressocialização dos apenados. Aí você pega um elemento de conexão, um elemento coesivo, ó. Essa reflexão se divide em 3 aspectos. 2 pontos. E aí eu escolho quais são os aspectos com que eu vou trabalhar. O aspecto A pode ser sobre os direitos humanos. O aspecto B pode ser sobre reinserção no mercado de trabalho. E o aspecto C pode ser sobre a facilitação de cooptar pessoas para as organizações criminosas dentro dos presídios. E aqui eu já tenho a minha introdução. Mas tudo que eu falei aqui para você, meu aluno querido, serve para você entender que você precisa, na introdução, mostrar o que você veio. Ou seja, jogar a proposta na introdução. Beleza? Já tiramos o lixo aqui da introdução da redação. Entendeu esse meu raciocínio? Se você entendeu, beleza, tá? Já mostrei aqui uma forma de você tirar o lixo da redação. Vamos agora falar sobre outro assunto importante, tá? Que é o seguinte: quando você está escrevendo uma redação, a sua preocupação deve ser com construir uma cadeia argumentativa, certo? Então assim, ó, a segunda dica é aprender a argumentar. Argumentar, de uma forma muito simplista, significa levar o indivíduo do ponto A ao ponto B. Como é que você faz isso? Você formula uma tese e você leva argumentos para que a pessoa conclua a partir de A, B. Beleza? Então, como é que você formula suas argumentações? Com base em princípios argumentativos. Um princípio pode ser um princípio silogístico, um silogismo, certo? No silogismo, você vai utilizar a estrutura do se A, então B, se B, então C. Ou seja, você vai pegar as suas ideias e vai juntar a ideia de se A acontece, então B também acontece. B acontecendo, a conclusão mais lógica é C. Basicamente é isso que você vai ter que demonstrar. Utilizei uma fórmula muito básica de silogismo aqui, não estou nem me aproximando do silogismo aristotélico, mas é só para te mostrar que você pode criar uma perspectiva lógica. Você pode argumentar
fazendo uma revisão histórica, certo? Puxando elementos da história que comprovam aquilo que você disse. Você pode pegar 3 momentos históricos e, a partir disso, fundamentar os seus argumentos. E a terceira sugestão que eu te dou é utilizar a fala de especialista, né, que é o que nós chamamos de um discurso de autoridade. Só que eu quero que você tome cuidado com a utilização do discurso de autoridade, que é a chamada citação. Toda vez que você citar alguma coisa dentro do seu texto, você precisa mostrar como é que essa citação dialoga com o seu argumento. Então aqui o que você vai fazer é sempre comentar a citação. Não pode deixar citação vaga. Ela deve estar bem fundamentada, bem comentada, bem desdobrada ou, se preferir, bem desenvolvida. É isso que eu quero que você entenda, certo? Então aqui mostrei para você que lá nos seus parágrafos de desenvolvimento você vai precisar argumentar de forma clara. Pode utilizar qualquer uma dessas estruturas. Coisa importante para você tirar o lixo da sua redação. Evite, no momento de você escrever, usar frases soltas ou argumentos que você encontra, por exemplo, no Facebook. Sabe, argumentos de meme, que eu costumo chamar. Isso não enriquece o seu texto. O seu texto tem que mostrar que você tem perspectiva do mundo, visão de mundo, e não pode ter uma visão reducionista. A visão reducionista é aquela que considera apenas uma parcela da população em detrimento das outras. Quando você escrever um texto, você precisa sempre respeitar a dignidade da pessoa humana. Ah, Pablo, então você está dizendo que eu tenho que esquerdar na redação? Não, eu estou dizendo que você não pode ser um psicopata, entendeu? Você tem que fugir dessa ideia. E quando estiver escrevendo, tentar mostrar a maior quantidade de argumentos lúcidos dentro da sua redação. Evitar formas de escrita muito truncadas, muito difíceis de ler. Opte por frases diretas, no máximo com 2 ou 3 orações subordinadas. Os períodos devem ser medianos. Cada parágrafo deve ter no mínimo 2 períodos para que você tenha um texto legível, tenha uma letra boa, para que você tenha um texto fluido, use corretamente os mecanismos de coesão, pronomes, sinônimos, perífrases, elementos de retomada, para que você leve da introdução à conclusão o corretor a concordar com você. Ele não precisa necessariamente concordar, mas ele precisa perceber que os seus argumentos são argumentos claros, são argumentos bem definidos e bem fundamentados. Assim você tira o lixo da sua redação, beleza? Curtiu essa explicação? Então deixa o like aí, puxa vida. Compartilhe com seus amigos no grupo da sua escola, manda esse vídeo lá, isso me ajuda muito. Além disso, tem um recurso aqui que é o Valeu Demais, que você me ajuda a continuar com o meu trabalho. Inclusive nos créditos do vídeo de hoje você vai ver quem é que já me ajudou e mandou um valeu demais. Eu faço questão de agradecer essa galera. Se você quiser aprender redação de uma forma a nunca mais tirar nota baixa e garantir as melhores notas, faça o meu curso Redação Sem Drama, cujo link você encontra aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiros!